Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está aí nos ouvindo na sua casa, por intermédio das redes sociais, a paz do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e tenha por certo que o Senhor tem uma palavra a revelar aos nossos corações nesta noite. Meus amados irmãos, aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Glória a Jesus. Enquanto você procura, vai glorificando o nome do Senhor, você também aí na sua casa. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Repetindo o texto, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você que está aqui no templo, podeis assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, esse é o texto que o Senhor colocou em meu coração para esta noite. Desde já quero agradecer ao pastor Tiago pela oportunidade. Mas falar sobre fé é algo da nossa necessidade. Todos os dias nós precisamos falar da fé, da nossa fé em Jesus, porque as circunstâncias se levantam justamente para abalar a nossa fé, para enfraquecer a nossa fé. Num tempo em que o caos está instalado, em que uma pandemia está instalada, possivelmente uma crise econômica também, nós precisamos falar de fé, nós precisamos levantar a bandeira da nossa fé, nós precisamos dia após dia crer que o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor e que basta uma palavra e tudo será transformado. Nós sabemos que as pessoas falam de fé, muitas delas sem o real conhecimento do que é a fé, mas a Bíblia nos apresenta a fé como uma base, a fé como um escudo, a fé como um modo de vida, nos apresenta a fé como um meio do qual Deus se apropria para que a graça de Deus seja revelada por intermédio de Jesus Cristo, trazendo salvação a todos nós. A Bíblia nos apresenta a fé como o único meio que agrada a Deus, o meio que nos aproxima de Deus. A Bíblia vem trazendo a fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no seu primeiro versículo, ele nos mostra a fé como uma base, como um fundamento, como um alicerce para a nossa casa espiritual. Ele mostra que a fé, ela é uma base e que esta base é firme. Que nós, quando estamos fundamentados na fé, nós estamos verdadeiramente firmados e não podemos ser abalados. O próprio Senhor Jesus, quando termina o seu sermão na montanha, ele vai dizer: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, sopraram ventos, correram rios, bateram com ímpeto contra aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A nossa fé não está fundamentada em coisas. A nossa fé está fundamentada em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele próprio disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós entendemos que a fé não é algo obsoleto, não é algo ultrapassado. A nossa fé, ela é atual, a nossa fé é viva, porque como cantamos aqui, o nosso Cristo está vivo. Ele é vivo e ele se manifesta no meio do seu povo. A nossa fé, irmãos, não é algo escorregadio, não é algo que está vacilante. A nossa fé é firme. A nossa fé, ela está baseada no Senhor Jesus. Alguém disse por aí que a nossa fé é racional, mas eu reitero as palavras do Filipe aqui orando: a nossa fé não é racional.
A nossa fé é transcendente, ela excede os limites que as circunstâncias nos impõem. O nosso culto é racional, mas a nossa fé não. A nossa fé, ela nos leva a lugares aonde nós jamais conseguiríamos chegar sem a fé em Jesus Cristo. É por isso que ninguém entende que num tempo onde muita gente está propagando a desgraça, um crente cheio de fé está liberando palavra de paz, está dizendo que no meio desse caos, a mão a favor dos continentes, enquanto tem muita gente dizendo haverá morte, um crente cheio de fé está dizendo haverá vida. Enquanto tem muita gente dizendo vão cessar os empregos, eu digo em nome de Jesus, chegará um tempo de provisão para a nação brasileira. Nós entendemos que a nossa fé não está de acordo com as circunstâncias. Por isso é muito difícil entender o crente e as palavras do crente. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. O justo vive pela fé. E é por isso que quando nós entendemos essa transcendência da fé, que o escritor aos Hebreus vai dizer, a prova das coisas que não se veem, ou a prova das coisas que se não veem. O que leva uma pessoa a ter certeza que por mais que tudo esteja fechado, que haja um cerco e Deus ainda está no controle, é a fé. O que leva alguém a ter certeza que a escassez se instalou, mas a providência vai chegar, isto é fé. O que leva alguém a crer que podem se levantar contra a igreja, mas a igreja vai permanecer de pé, isto é fé. Não, nós estamos aqui não falando de modo leviano, mas querendo dizer algo à igreja nesta noite. Você não caminha pelas circunstâncias, você não caminha pelos vídeos que te enviam. A própria palavra do Senhor nos diz que nós não devemos andar segundo o conselho dos ímpios. Antes nós temos prazer na lei do Senhor e na sua lei meditamos de dia e de noite. Caminhe pela palavra, seja guiado pela palavra. Oh, maravilha de Deus! Quando nós entendemos que a nossa fé precisa ser manifesta em tempos de crise, voltando ao que o próprio Senhor Jesus disse, que ele compararia aquele que ouviu as suas palavras, escutou e as praticou como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, o que evidenciaria a escolha daquele homem como uma escolha certa de ouvir, de escutar e de obedecer, seria quando o dia mau chegasse na sua porta. Quando soprasse o vento, quando a chuva caísse, quando batesse com ímpeto contra a casa, ia provar que ele tomou a decisão certa. A casa não cairia, porque ela estava edificada sobre a rocha. A nossa fé é evidenciada no momento da crise. E quando eu me lembro disso, o Espírito de Deus me leva em 2 Crônicas capítulo 20. Porque quando o rei Josafá recebe uma notícia de que um povo, uma grande multidão havia se voltado contra ele, e já estava da além do Mar Morto, indo em direção a Judá, para trazer destruição ao povo de Deus, diz a Bíblia que o rei Josafá teme, sente medo. Mas o rei Josafá não manda o seu exército se organizar. Ele não dá ordem ao general e diz, prepare o exército, pegue as armas, pegue as armaduras. Não, diz a Bíblia que temeu e pôs-se a buscar ao Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. Irmão, Josafá não estaria errado se ele dissesse ao general, prepare o exército. Só que ele entende que quem ora tem direção no momento da batalha. Que quem tem fé, quem crê, pode ser até que o inimigo se apresente e se aproxime, mas haverá livramento da parte do Senhor. A fé de Josafá estava em primeiro lugar. E ele tinha tanta certeza no Deus que ele servia, que ele põe-se a buscar ao Senhor. Apregou a jejum em Judá. Junta o povo, une o povo. E aqui eu quero ministrar nessa noite bem rapidamente. E diz o texto, versículo 5 do capítulo 20, 2 Crônicas. E pôs-se Josafá em pé na congregação. A fase poderia não ser boa,
A notícia era ruim, mas Josafá não entra num quarto e fica enclausurado. Irmão, se aquele exército sitia Judá, cerca Judá, eram 3 povos contra 1. Mas Josafá põe-se a buscar ao Senhor. Josafá ora ao Senhor. Josafá deposita a sua confiança no Senhor. E Josafá põe-se em pé diante da congregação. Não é momento do líder recuar, e eu louvo a Deus pelos nossos pastores. Não é momento de você, enquanto pai, recuar. Josafá se apresenta e se põe em pé diante da congregação. Você é o líder na sua casa. Você é o líder no meio da sua família. Não é momento de recuar, porque nós entendemos. O apóstolo Paulo nos disse: as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Ele se põe em pé. Então nós entendemos, a fé nos firma, ela é a nossa base. A fé nos eleva, ela nos faz transcender. Mas acima de tudo, a fé nos põe de pé. Pudesse dar um tema a essa mensagem nessa noite, seria: a fé nos põe em pé. Irmão, só chega notícia ruim. Todos os dias, há emissoras de televisão tentando trazer o caos e instalar esse caos, esse pânico na nossa mente. E tem gente ficando em casa, com exceção do grupo de risco. Entenda muito bem o que eu estou dizendo. Tem gente que não quer mais sair da sua casa. Tem gente perturbado, tem gente atemorizado. Mas Josafá não, Josafá se põe em pé. A guerra, irmão, era iminente. O povo já estava indo em direção a Judá. Mas Josafá não perde o direcionamento. Josafá está de pé. Josafá está orando. E quando nós nos colocamos em pé em tempos de caos, fique tranquilo, Deus se manifesta. Deus responde ao seu povo. O Senhor Jesus nos dá sempre uma direção. Josafá podia preparar o exército, podia se atemorizar, paralisar. Por quê? A preparação da guerra já era a guerra em si. Até uma festa, pastor Tiago, quando nós começamos a fazer a lista de convidados, alugamos um salão, preparamos o buffet, já é a festa. Ela só precisa ser consumada. Então a preparação da guerra já era a guerra em si. Josafá se levanta, faz a sua oração e Deus responde de um jeito que ninguém imagina. Olha o que diz o texto, no versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E a palavra que vem por Jaaziel é: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando Josafá busca, jejua, se põe de pé, o Espírito do Senhor entra na peleja, enche a Josafá com uma palavra de direção, e a palavra é: não temais, nem vos assusteis. A peleja não é vossa, senão de Deus. E como é que Deus age de um modo que ninguém imagina? Olha o que diz o texto. Jaaziel era levita dos filhos de Asaf. O ofício de Jaaziel era cuidar do templo. Mas agora Jaaziel está profetizando. Porque quando Deus entra na guerra, acontece coisa que você menos imagina. Quando Deus decide operar, tem levita profetizando.
Amashuri halabassuri cantalabas. Você pode estar lá na tua casa, você pode não ter função nenhuma ministerial, mas se o Espírito do Senhor te tomar na tua casa, você vai se levantar com a palavra profética dizendo: não temais, nem vos assusteis, a peleja não é vossa, senão de Deus. Quando Deus entra na guerra, acontece o que ninguém espera. Você está achando que o Covid-19 pegou o céu de surpresa? Deus já tem a sua arma e no momento certo Ele vai lançar. Eu sei que devemos orar por cientista, por médico, eu sei. Mas se Deus quiser, Ele levanta um levita para profetizar no meio da nação brasileira. Se quiser, Ele pega um anônimo, coloca lá no meio, ou junto do ministro Mandetta, e diz: a solução é essa. Porque o nosso Deus tem poder para reverter toda e qualquer situação, quando o seu povo crê e invoca o seu poderoso nome. O Senhor responde, dá orientação por intermédio do rei, e diz o versículo 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. O povo seguiu a direção, adoraram ao Senhor, e quando perceberam, o exército inimigo havia se autodestruído. Houve paz sobre Judá, sobre Jerusalém, o reinado de Josafá, e o povo permaneceu em pé. Saquearam os despojos por alguns dias, e o povo permaneceu em pé. Agora, o que concedeu vitória a esse povo? A fé de Josafá. O que fez com que o Senhor agisse dando vitória a Judá? A fé de Josafá. O que vai fazer com que o Senhor haja no meio da tua casa é a tua fé em Jesus. O que vai trazer a mudança à nação brasileira é a fé em Jesus. Eu chamo a tua atenção e aqui eu encerro. Tem gente pensando que a igreja vai sair dessa manquejando, fraquejando ou destruída. A igreja vai permanecer de pé. Tem gente pensando que você vai sair dessa manquejando, fraquejando, destruído. A igreja vai permanecer de pé. Faço minhas as palavras da cantora Eliane Oliveira: é o mundo se curvando e a igreja de pé. É o mundo oprimindo, é a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. A igreja não se dobra, a igreja vai permanecer de pé. Num tempo em que muita gente pensou que ia calar a voz da igreja, passaram até uns dias oprimidos dizendo: vai fechar a porta, vamos reduzir, vai acabar com tudo. Deus levanta o nosso chefe maior, o presidente da república, e assina um decreto dizendo: as atividades religiosas são essenciais, a igreja vai permanecer de pé. Se você crê nesta palavra, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Você vai sair dessa de pé. Receba agora fortalecimento na tua fé. Receba renovo espiritual. Receba alegria do Espírito de Deus. Você que está em casa, você vai sair de pé. Se levanta nessa noite e receba a força do Espírito do Senhor, porque nós sairemos triunfante. O que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aplauda ao Senhor. Pastor Tiago Menezes.